comparando com o que vimos no começo, a resistência elétrica ela é a dificuldade à passagem da corrente elétrica. E no caso, a relutância é a dificuldade à passagem do campo eletromagnético no núcleo ali do nosso eletroímã. Força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz do meu eletroímã com 4 espiras, tá? Uma corrente aqui circulando por 2 amperes. Então aqui a nossa força magnetomotriz ela vai ser igual a 2 amperes vezes 4 espiras. Fala pessoal, seguindo aí com o nosso curso de eletroeletrônica, vamos lá para a nossa 20ª aula, ainda no conceito de eletromagnetismo. Bom, lembra lá no começo das aulas, quando nós falamos sobre a diferença de potencial, que é aquele desequilíbrio causado pelo excesso ou pela falta de elétrons lá na eletrosfera do átomo, e nós comentamos também sobre a força eletromotriz. Então, como se a diferença de potencial fosse esse desequilíbrio ali em uma pilha, numa bateria, ou seja, numa fonte de corrente contínua, e a força eletromotriz seria essa também diferença de potencial, mas já num circuito em corrente alternada. Tá? Para quem não sabe o que é corrente contínua e o que é corrente alternada, vou deixar aqui. E todo o campo eletromagnético gerado por uma força eletromotriz, nós conhecemos como força magnetomotriz. Essa força magnetomotriz, ela depende da intensidade de corrente elétrica e do número de espiras que forma essa força. Então, basicamente, o cálculo dela é só multiplicar a corrente pelo número de espiras ali que causou essa força. E o resultado ele vai ser dado em ampere por espiras. Só para a gente entender que essa força magnetomotriz ela sempre vai existir quando ela é gerada por um campo eletromagnético formado por uma força eletromotriz. Bom, como exemplo, imagina que eu tenho um eletroímã, né? E eu tenho uma bobina aqui do meu eletroímã com 4 espiras, tá? Uma corrente aqui que circulando por 2 amperes. Então aqui a nossa força magnetomotriz ela vai ser igual a 2 amperes vezes 4 espiras, ou seja, 8 amperes espira. Então é basicamente isso. Se eu tenho aqui 8 espiras com os mesmos 2 amperes, no caso seria 2 por 8, seria 16 amperes espira. Então essa é a nossa força magnetomotriz. Bom, nós vimos lá nos cálculos, quando nós estávamos calculando a densidade do fluxo magnético no eletroímã, a permeabilidade, que era a facilidade com que cada material tinha para fazer com que circulasse o campo magnético por aquele material. O contrário da permeabilidade é a relutância. Tá? A relutância é como se fosse uma resistência à passagem das linhas de força, as linhas de campo, pelo metal ali, pelo núcleo metálico. Então, por exemplo, o ar ele tem uma relutância maior à passagem do fluxo magnético do que um núcleo metálico, por exemplo. Então, o núcleo metálico ele tem uma menor relutância. Comparando com o que vimos no começo, a resistência elétrica ela é a dificuldade à passagem da corrente elétrica. E no caso, a relutância é a dificuldade à passagem do campo eletromagnético no núcleo ali do nosso eletroímã. Um ponto que é interessante é que lá na eletricidade, quando a gente tem uma resistência, né, que ela oferece uma dificuldade à passagem da corrente elétrica, muitas vezes nós aproveitamos essa dificuldade à passagem da corrente, porque ela provoca calor, e nós aproveitamos isso, né, no caso aí, para o nosso benefício próprio. No caso dos chuveiros, que a gente utiliza para aquecer a água, no caso do ferro elétrico, né, que utiliza para aquecer ali, para passar roupa, secador de cabelo, chapinha, a corrente elétrica circulando pelo componente, o resistor, ele aquece. Então nós estamos transformando ali, no caso, a corrente elétrica, provocando calor ali. No caso da relutância, também acontece o mesmo fenômeno. Eu consigo, através da passagem do campo eletromagnético por um metal, e de acordo com a relutância, vai aparecer ali correntes parasitas, né? Pelo efeito Foucault, ele causa um aquecimento também nesse metal que está sendo ali submetido a um campo eletromagnético. Como exemplo aí, ó, temos os aquecedores para rolamentos, né? Esse aquecedor de rolamento, ele nada mais é do que um núcleo metálico em forma de U, onde eu tenho a minha bobina aqui. Então, quando eu faço circular uma corrente elétrica por essa bobina, vai formar aqui um campo eletromagnético. Vamos dizer aqui, norte-sul. E aí eu coloco aqui uma outra barra metálica e eu coloco a peça que eu quero aquecer aqui, no caso um rolamento. Tá? Então, o campo magnético circulando por esse metal aqui, ele vai provocar
correntes parasitas, né, nesse metal aqui, e essas correntes parasitas vão causar o aquecimento. Um outro exemplo aí bem conhecido agora, cada vez mais sendo utilizado ali, são os fogões a indução. Ele também nada mais é do que uma peça de vidro com uma bobina embaixo. Então faz passar uma corrente elétrica por essa bobina vai causar aqui um campo eletromagnético, e se você botar a mão ali em cima do vidro, você vai perceber que não tem calor, não tem nada ali. A partir do momento que você coloca a panela ali, o fundo da panela não é qualquer panela que vai funcionar. No fundo da panela tem uma placa metálica. Esse metal ele tem que ser um metal que tenha uma boa condutividade eletromagnética, né? Essa condutividade eletromagnética vai causar essas correntes parasitas que vai fazer o fundo da panela aquecer. Então aí transfere o calor para o alimento. Tá? Se você colocar uma panela de alumínio convencional ali, o alumínio ele não tem uma boa permeabilidade eletromagnética. Então ele não vai aquecer, ele não vai produzir esse efeito de calor ali pelas correntes parasitas. Se você colocar uma panela de cobre, o cobre ele é um ótimo condutor de eletricidade, mas ele não é um bom condutor magnético. Então ele também não vai funcionar. Então no caso aí você tem que ter uma panela, geralmente eles falam ali panela que tem 3 fundos, tal, porque ela é de alumínio, mas entre um fundo e outro fundo ela tem uma placa metálica ali, de ferro ou de aço, por exemplo. Essa placa ela vai fazer esse efeito, né, eletromagnético aqui para poder aquecer, senão não aquece. E temos que saber também que existe, dependendo do material do núcleo ali, existe a esterese magnética. O que seria isso? Lembra lá que nós comentamos bem no comecinho ali do eletromagnetismo? Eu vou deixar o card aqui do vídeo que fala sobre isso. Que quando ocorre a indução magnética numa barra de ferro, por exemplo, é como se essa barra de ferro aqui ela tivesse vários microímãs, né? E no momento eles estão todos desorientados ali. A partir do momento que ela recebe a influência de um campo magnético, esses ímãs eles acabam se orientando. Tem até a figura lá. Vou colocar a figura aqui para vocês. Todos os ímãs orientados. A partir do momento que eles estão todos orientados, norte, norte, tudo para o mesmo lado, sul, tudo para o mesmo lado, ele se torna um grande ímã, né? E aí esse grande ímã ele passa a produzir um campo magnético aqui com a maior intensidade possível ali. Desde o momento que eu tiro aquela força que induziu esse metal a se tornar um ímã, ele em algum momento ele deixa de ser ímã também. Então, vamos dizer assim, a facilidade ou dificuldade em orientar e desorientar esse ímã é a nossa esterese magnética. Então tem alguns materiais que têm mais facilidade e tem outros que não. Como exemplo ali, a chave de fenda, por exemplo. Você pega a chave de fenda, ela não está atraindo nada ali, não está atraindo parafuso, nada. E você vai esfrega um ímã na chave de fenda, a partir do momento ela começou a atrair os parafusinhos ali, então facilita você a utilizar a ferramenta para certos parafusos. Depois de um tempo que ela ficou lá na sua caixa de ferramentas, você vai utilizar, ela já não tem mais aquele ímã, ela já perdeu aquela força de atração. Aí você esfrega o ímã de novo, ela fica ali por mais alguns dias atraindo os parafusos que você vai utilizar ali. Tá? Essa é uma forma de explicar que na chave de fenda ela tem uma esterese magnética com certo retardo. Ela demora um tempo maior para poder perder essa orientação. Então você esfrega o ímã, ela orientou, e aí mesmo que você não tenha mais o campo magnético ali, ela permanece por um tempo. Tá? E nós vamos ver isso, como simbolizar isso através de um gráfico, para a gente poder entender essa esterese. Então imagina que eu tenho aqui ó, o meu campo magnético, e aqui eu tenho a minha corrente elétrica. E o que acontece? Esse ponto aqui é o zero, então aqui eu não tenho nem corrente e nem campo magnético. Aonde eu vou aplicar essa corrente? No meu eletroímã. E eu vou medir a intensidade do campo magnético no núcleo de ferro. Tá? Eu estou vendo isso aqui no núcleo de ferro, não na bobina em si, no núcleo de ferro. Então, eu começo a aplicar corrente elétrica, né? Começo a aplicar a corrente elétrica aqui e começo a medir o campo. Então, à medida que eu vou aumentando aqui a corrente, ó, por exemplo, ela vai de 0 a 100% de corrente. Então, à medida que eu vou aumentando a minha corrente aqui, ó, eu vou começando a aumentar o meu campo magnético lá no meu núcleo. Tá? E aí acontece essa curva aqui. O que essa curva está dizendo?
está dizendo que vai chegar um ponto que não importa mais eu aumentar a corrente, que o meu campo magnético ele não vai aumentar mais. A gente chama esse ponto de saturação. Ou seja, é um ponto que, independente se eu aumentar a minha corrente elétrica naquela bobina, ela não vai produzir mais campo magnético. Então, se eu continuar aumentando a corrente, só vou desperdiçar energia a partir desse momento. Tá? Então, esse seria o melhor ponto, ou seja, o ponto máximo de campo eletromagnético possível nessa bobina, nesse eletroímã que está sendo testado. A partir daqui não adianta mais eu ficar aumentando a corrente que não vai resolver. Tá? A partir do momento que eu desligo, eu tiro a energia desse meu eletroímã, a curva, no caso de histerese, ela não volta a ser zero. Essa curva ela faz esse papel aqui, ó. Tá? O que seria isso? Eu apliquei corrente no meu eletroímã, ele foi subindo, o campo magnético chegou no máximo. Eu desliguei o meu eletroímã, o campo magnético ele diminuiu, só que ele não foi para zero. Eu tenho uma quantidade de ímã ainda remanescente naquele núcleo lá. Tá? Então, vamos dizer aqui como se fosse 1. Então, quando eu comecei que minha chave de fenda lá do exemplo estava totalmente desmagnetizada, não grudava em nada, eu estava aqui. Aí eu coloquei uma bobina, apliquei corrente, a chave magnetizou. Cheguei aqui nesse ponto, foi o maior campo magnético na chave de fenda ali. Tá? Aí eu desligo. Eu desligo, o campo magnético ele diminui, mas ele não volta a zero. Então ela ainda continua atraindo metais aqui. O que eu preciso fazer para que ela volte para zero? Eu preciso inverter o sinal da bobina que criou esse ímã para ele poder gerar um campo magnético contrário e fazer com que esse valor de campo magnético venha a zero. Tá? Mas é dessa forma. Então a histerese é essa diferença do magnetismo para a hora que eu desliguei, ele não desmagnetiza completamente. É como se alguns ímãs aqui dentro do metal eles ainda ficassem orientados. E aí ele vai perder essa orientação com o tempo, ou se eu aquecer esse metal, pela temperatura também eu consigo fazer isso, ou uma outra forma é inverter o campo magnético para esse ímã voltar para zero. E aí cada material ele vai ter a sua curva de magnetização característica. Então, como eu disse, essas curvas elas geralmente são tabeladas através da permeabilidade, da relutância daquele metal, para facilitar nos cálculos. Vejam aqui, ó, essa curva de magnetização, ela é bem parecida com aquilo que nós já mostramos aqui agora há pouco. Tá? Então ali, ó, do ponto 0 ao ponto A é a curva de magnetização desse material aí. Tá? Então ela sai de 0 e vai até o A, como se eu tivesse pego um metal que não tinha nada de magnetização nele, completamente desmagnetizado, ou seja, todos os ímãzinhos lá dentro daquele material estavam desorientados. E aí eu apliquei uma tensão, né, uma força eletromotriz nessa bobina, e ela fez com que esse núcleo ele se tornasse magnetizado. Nesse ponto, se eu inverter a corrente elétrica aplicada nessa bobina, ela vai forçar a magnetização, porém em sentido contrário. Então, é o que a curva mostra ali, ó, do ponto B ao ponto C, ele chegou no zero de novo, ou seja, completamente desorientado. Se eu persistir ainda com a corrente aplicada, ele vai sair do ponto C e vai chegar até o D, que seria o máximo de magnetização em sentido oposto. Né? No caso aí, é como se eu tivesse o meu núcleo. Vamos falar que esse é o núcleo aí desse eletroímã que nós estamos simulando aí, né? Quando eu fiz a magnetização, a primeira magnetização que eu fui do ponto 0 ao ponto A, ele formou aqui, ó, norte e sul, e máximo campo magnético aqui, ó, no meu eletroímã. A partir do momento que eu desliguei a minha bobina, continua norte e sul, só que ficou com uma intensidade bem baixinha aqui, tá? Que é o exemplo que eu dei da chave de fenda. Ela continua atraindo lá os parafusos, mas com uma intensidade bem mais fraca. Agora eu inverti. Para formar norte e sul aqui, eu estava aplicando, ó, mais e menos. Agora eu fui lá e inverti a minha fonte. Menos e mais. Quando eu fiz isso, ele vai voltar ali do ponto B ao ponto C, ele vai continuar norte e sul até o momento que vai extinguir. Então o ponto C é onde extinguiu completamente. Eu não tenho mais aqui meu campo magnético. Eu extingui 100% do campo magnético aqui. Porém, eu continuo aplicando corrente aqui, só que agora de polaridade oposta. Então ele vai do ponto C até o ponto D.
Do ponto C ao ponto D, aqui passou a ser sul e aqui passou a ser norte. É o máximo campo magnético em sentido oposto, certo? Aí eu desligo novamente, vou lá e desligo. Não tenho mais tensão aplicada aqui. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai continuar sul e norte, só que numa intensidade bem baixinha. Seria o nosso ponto E. Chegou no nosso ponto E. Aí eu inverti novamente. Fui lá e coloquei mais aqui e menos aqui. Ele vai passar exatamente pelo ponto F, que não tem mais campo magnético aqui, tá? Porém, eu continuei aplicando a tensão ali, ele vai subir do ponto F ao ponto A e vai voltar a ser norte aqui e sul aqui com máxima intensidade. E a aplicação prática para isso que nós vimos, inclusive vimos isso na aula anterior, tá aí, ó. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, isso aqui é um bico injetor, né, de combustível nos carros, nos motores dos carros, né, carros a injeção eletrônica. Esse aí é o bico, é uma válvula. Ali você consegue ver o combustível entra ali, ó, onde está escrito filtro, né? Ele entra por cima ali. Aí você tem uma mola que mantém a válvula interna fechada. Ali, ó, onde está escrito terminais do injetor, é onde você vai aplicar a tensão da bateria do carro ali, 12 volts. E tem uma bobina ali, um solenoide. Quando você aplica o 12 volts, ele energiza essa solenoide, puxa um êmbolo que vence a força daquela mola e a bomba de combustível, no caso do tanque, está sob pressão. Aí ela faz a pulverização ali do combustível, né, pelo bico injetor. Tem uma eletroválvula para água, você simplesmente energiza ali aquela parte preta ali, é um solenoide, ela puxa o êmbolo, abre e dá passagem da água. O outro é um eletroímã, utilizado aí muito ferro velho, né, empresas que precisam pegar quantidade grande de sucata. Então, no momento que ele desce ali, ele imanta a bobina, se torna um ímã, a sucata gruda, ele sobe, chegou em cima do caminhão, ele desliga e ele cai. Exatamente o mesmo exemplo que nós fizemos na prática, nessa outra aula aqui, que eu vou deixar para vocês. É exatamente o que esse grande eletroímã aí faz. E os exemplos que nós demos hoje ali, o nosso aquecedor de rolamentos, né? No caso, esse laranja é um aquecedor de rolamento, esse azul aí também é um aquecedor de rolamento, né? Só modelos diferentes. Um transformador, que também nas próximas aulas aí nós vamos ver detalhadamente o que é um transformador, como funciona. E um contator aí, que também é uma chave magnética. Ele tem uma bobina ali dentro. Quando você aplica uma tensão nessa bobina, ela fecha os contatos, né, dos interruptores, como se fossem interruptores ali, e energiza circuitos ali, liga motor, faz funcionamento de alguns equipamentos elétricos aí. Bom, pessoal, é isso aí. Curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!